Boa noite, né, pessoal? Vamos começar aqui nossa revisão para a prova, para a segunda prova, certo? O que é que eu estava pensando para essa revisão? Eu fiz, como vocês viram, que eu mandei para vocês, né? Eu mandei um material, tá aqui, revisão da segunda avaliação. Tá aqui, né? Então, eu fiz um material como fosse um simulado para a prova, certo? A prova vai ser muito parecida com o que está aí, ok? Então, se você fez todas as listas de exercícios e você não teve dúvida nessa revisão da segunda avaliação, provavelmente você vai tirar uma nota boa na prova, certo? Eu acredito, né? Tá joia? Diga lá, Luciano. Professor, você está gravando. Estou gravando. Ótimo. E no final, se eu já consegue postar essa aula lá também? Com certeza, gente... Luciano. Assim que terminar a aula, eu já posta essa aula. Viu? Agradeço, professor. Obrigado. De nada, Luciano. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer. Tem uma revisão no Classroom. É essa que está aqui. Viu, Atos? Boa noite. Essa lista que eu botei aqui, que eu estou abrindo aqui agora. Foi o que eu botei lá no Classroom. Certo? Já adiantei para vocês. Para quem quisesse fazer, ir fazendo, dando uma olhadinha. Tá ok? Mas é essa lista que já está aqui, ó. Certo? Que é que eu vou resolver com vocês. Tá bom? Aí, ao longo da revisão, da solução dessa lista, a gente vai revisando alguns conceitos. Tá certo? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim, ó. Desenvolva uma função que, dado um array de números inteiros, informe se todos os números, veja bem, todos os números desse array são maiores que zero ou não são, tá? Eu não quero saber se um número dele é maior que zero ou não. Eu quero saber se todos são, certo? Se todos são. Então, como é que eu faria essa questão? Então, vamos lá. Vou abrir o Visual Studio Code. Vou abrir aqui. Certo? Vou salvar um arquivo. Essa aqui vai ser a questão 1. Certo? Tá aqui o script. Então, eu vou fazer uma função. Como é que seria essa função? A função começa com function, certo? E depois o nome da função. No caso verifica se são maiores que zero. Se são maiores que zero. Por exemplo. E eu vou passar um array qualquer. Certo? Bom, para verificar se todos os elementos desse array são maiores que zero, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar um por um. Certo? Então, para poder fazer isso, eu vou usar um for. Que eu vou percorrer cada elemento um a um do meu array, certo? Então, como é que seria esse for? Seria o for var com a variável i chamado 0, começando com 0, enquanto meu i for menor que o meu array ponto length, que é a quantidade de elementos que eu tenho no meu array, faça aí mais, certo? Até aí tudo bem, tá joia? Bom, o que é que eu quero verificar? Eu quero verificar se um elemento desse meu array é menor que 0 ou não. Então, se o elemento do meu array de índice i, ele for menor ou igual que 0. Eu não quero que seja maior que 0, então eu vou verificar se ele é menor ou igual que 0. Veja só qual é a minha lógica. A minha lógica é assim. Eu vou verificar se pelo menos um elemento dele é menor ou igual que 0. Se um elemento dele for menor ou igual que 0, eu já sei que existe pelo menos um elemento do meu array que é menor ou igual que 0 e, portanto, eles não são maiores que 0. Tá? Eu estou invertendo a lógica da coisa. Tá? Repetindo. Se pelo menos um elemento do meu array for menor ou igual que 0, eu já sei que existe pelo menos um elemento que é menor, então, portanto, todos os elementos não são maiores que 0. Certo? Se existe pelo menos um, não é verdade? Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou verificar se o meu array de índice é menor ou igual que 0. Sendo menor que índice igual a 0, eu faço o quê? Eu já posso fazer um return false aqui, ó. Já posso fazer um return false direto, certo?
Porque eu já descobri que existe pelo menos um elemento que não é menor ou igual que 0. Se não, se isso aqui nunca ocorrer, então o que eu vou retornar? Vou retornar um return true, para indicar que todos os elementos do meu array são realmente maiores que 0. Tá ok? Vamos verificar isso aí? Então, tá aqui. Fazer um document.write, passando a minha função, verifica se todos são maiores que 0, e vou passar um array, certo? Tá aqui meu array. Vou passar com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele tem que me retornar true, certo? Porque todos os meus elementos são maiores que 0. Tá joia? Então tá aqui. Vamos executar o meu programa. Então ele retornou true, certo? Tá aqui, true. E se eu tiver pelo menos um elemento que seja menor ou igual que 0? Então eu vou pegar um elemento aqui, ó. Um no meio, sei lá, e vou botar como 0. Ele tem que me retornar o quê? False. Porque pelo menos um elemento dele é menor ou igual que 0. Certo? Então, executando novamente, então ele retorna um false para mim. Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Atos, diga lá, Atos. Poderia usar uma variável que indique que o array tinha um menor que 0. Se tiver alguma variável ser um string formando possui um menor que 0. Pode ser também, Atos. Pode ser. Mas normalmente, viu, Atos? O que a gente faz para funções desse tipo, é retornar ou um número ou retornar uma variável booleana para indicar que sim ou não. Porque a gente faz para que uma outra porção do código que perceba que isso é verdadeiro ou falso, é que mostre a mensagem na tela. Ó, possui um valor menor que 0. Tá ok? A gente deixa essa parte de interação com o usuário como sendo uma última camada, digamos assim, do nosso software. Como sendo um último grau. É o último ponto que a gente faz. Certo? Mas pode ser feito sim. Pode ser feito do jeito que você está dizendo. Tá ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Na questão? Deixa eu botar a questão aqui de novo aqui para quem quiser ver. Fabrício, eu posso botar uma variável aqui em vez desse return aqui? Posso. Eu poderia fazer assim, ó. Eu vou assumir outra forma de fazer, né? Eu vou assumir que tem uma variável, aí eu boto assim, é maior. E assumo que ela é true, certo? No momento que eu detectei que ele não é, tem pelo menos um elemento que não é maior, então boto é maior igual a false, faria um break aqui, porque não faz mais sentido eu percorrer todos os elementos desse meu array, não faz mais sentido, e aqui no final eu mandaria retornar o conteúdo da minha variável booleana é maior, tá? É outra forma também de fazer o mesmo problema. Certo? Existe mil maneiras de preparar Neston, inventa o seu. Essa aí é uma das maneiras de fazer. Certo? Alguma dúvida? Essa foi fácil, né, gente? Essa foi bem facinha. Foi só um esquenta. Digamos assim. Vamos para a segunda? Toda função tem que ter um return? Não, Atos. Não. Se você tem uma função que não tem um return, ela vira um procedimento. Certo? Ela é um procedimento. Mas nem toda função tem que ter um return, não. Nem toda função é obrigatória ter um return. A gente pode fazer uma função, mais para frente vai fazer uma função, por exemplo, que não precisa necessariamente ter um return. Tá? Que eu vou precisar de uma função para ordenar uma lista, ordenar um array, aí eu posso fazer ela sem ordenar, sem retornar. Certo? Aí se ela não vai retornar, aí você vai ver uma função que não retorna um valor. Certo? Vamos para a segunda questão? Podemos ir? Alguma dúvida? Não? Então vamos para a segunda. Deixa eu só
puxar um pouquinho para cá, para poder ver melhor as perguntas que vocês estão fazendo, que vocês estão perguntando e eu não estou vendo. Certo? A segunda questão diz assim, ó. Escreva uma função que receba um array de números inteiros como parâmetro e retorne a mediana, veja bem, a mediana dos números contidos nesse array. Observação, não pode usar a função array.sort nessa questão, tá certo? Não pode usar a função array.sort, porque senão aí fica mamão com açúcar. Tá joia? Deixa sim, Tony. Você quer tirar um print da primeira questão? Pronto? Pronto. Então vamos lá. De nada. Então, mediana. Como é que eu faço a mediana, encontrar a mediana de um array de números? Eu tenho que pegar esse array, certo? Ordenar esse array e depois eu vou pegar o elemento central se ele for um array de números ímpares, tá? Se a quantidade de elementos nesse array for ímpar, eu vou pegar o do meio, o elemento central, depois de ordenado, tá? Se não, se ele for par, eu vou pegar os dois centrais e tirar uma média deles, tá ok? É assim que eu encontro a mediana do número de array, tá joia? Bom, para poder fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar meu array, né? Para ordenar, a gente já viu um algoritmo de ordenação aqui, o mais bobinho. É o menos eficiente, mas é o mais simples de implementar. Certo? Que é o algoritmo Bubble Sort. Que a gente vai implementar aqui. Tá ok? Então vamos lá. Eu vou criar um novo arquivo. Salvar aqui. Questão 2.html. Script. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar uma função que vai ordenar. Então tá aqui, function ordena. Que eu vou passar meu array. Certo? Como é que seria a função para ordenar? Seria assim, eu vou pegar dois elementos, tá? Se o elemento da esquerda anterior for maior que o elemento da direita, eu troco esses elementos, certo? E vou fazendo isso até que todos os meus elementos não tenham mais trocas a serem feitas, tá ok? Eu vou ficar fazendo isso vou ficar percorrendo esse meu array diversas vezes até que não tenha mais mais trocas para serem feitas, tá? Quando não tiver mais trocas, significa que o meu array está ordenado. De maneira de eficiência, essa ordenação é a mais fraquinha que tem, é a menos eficiente, mas é a mais simples de implementar, tá ok? Então vamos lá. Então eu vou criar uma função booleana que eu vou chamar de trocou, e vou botar ela como true, certo? Então, enquanto trocou, faço o quê? Percorro o meu array. Então, vou fazer um for var i igual a 0, enquanto meu i for menor que array.length menos 1. Por que menos 1? Porque eu vou precisar acessar o último elemento. Se eu fizer até o array.length, eu vou acessar um elemento a mais do meu array. E eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso, certo? Então, faço i mais mais. Então, tá aqui. Então, ó, se array i for maior que array i mais 1, ou seja, se um elemento da esquerda for maior que o elemento da direita, o que é que eu faço? Eu vou fazer uma troca entre eles. Então, eu vou usar uma variável auxiliar para poder me auxiliar para fazer essa troca aí. Então, array i recebe auxiliar, aliás, auxiliar recebe array i, array de i mais 1 recebe auxiliar, e array, não, minto, array, deixa eu consertar aqui, array de 1 mais 1
recebe. Só um minutinho. Permitir. Pronto. Professor, eu estou procurando um slide para as funções, mas não encontro. Eu posso postar de novo, Carolina. Eu posso postar de novo, certo? Quando terminar a aula aqui, eu posto de novo. É de arrays e funções, né? Tá, eu posto de novo. Então tá aqui. A array I, o auxiliar recebe array I, array I recebe array I mais 1 e array I mais 1 recebe o auxiliar. Certo, gente? Tá ok? É assim que eu faço a troca. Aí eu tenho que mudar o valor da variável, né? Aqui eu vou botar trocou como true. E aqui eu vou botar que trocou é false para saber se houve a troca ou se não houve. No caso dessa parte da auxiliar, o índice atual vira o auxiliar. Não, estou trocando um pelo outro. O próximo elemento é que vira o auxiliar, Atos. Veja, ó, eu pego o array anterior, o elemento atual, não é isso? E guardo no auxiliar. Ao digo atual, tu vai ser agora o próximo elemento, porque ele é maior. Então, ele pega aqui o maior e o que era o posterior, ele vai receber o auxiliar. Certo? Bom, esse aqui faz a ordenação. Veja que eu não tenho nenhum return. Tá joia? Então ele vai ordenar meus arrays. Vamos testar essa ordena para ver se está funcionando direitinho. Vamos. Como é que eu faço isso? Eu faço um documento.writing que eu vou fazer assim, ó. Ordena passando um array, fazer assim, ó. Array A é igual a 4, 1, 2, 0, 7. Vou ordenar meu array A, depois eu faço um documento.write do A. Certo? Vamos testar? Então tá aqui, ó. Eu mandei ele ordenar e ele transformou em 0, 1, 2, 4, 7. Certo? Ou seja, está ordenando corretamente o meu array. Tá ok? Só que não é isso que eu quero. O que é que eu quero? Eu quero que ele, usando if, só trocaria se trocou igual a true. Aonde, Rafael? Isso é para dizer que trocou, né? Porque se eu não disser que trocou, aí o que acontece? Esse while aqui, ele vai continuar a funcionar, né? Ele vai continuar o loop, tá? No momento que ele trocou, eu transformo trocou igual a false e não entrar aqui dentro, não houve troca, aí meu trocou vai ser false. Confundi, no caso seria um exemplo com for. Como poderia fazer? Como assim um exemplo com for? Ah, você quer em vez desse while trocou, você quer fazer com for? Poderia fazer assim. Como é que você faria? Você botaria 2 for. Certo? Deixa eu fazer aqui rapidinho, só para você ver. Seria assim, ó. Aqui, ó. Seria assim, né, ó. É outra forma de fazer.
Poderia ser feito assim, viu, Rafael? É outra forma de fazer, essa de segunda aqui, ó. Só com for. Certo? Aí seria dois for, um dentro do outro. Tá? Mas note que esse daqui, dessa forma, é menos... É ainda menos... como é que eu direi? Tem um desempenho menor, pior do que esse daqui, viu? Porque o que acontece? Esse aqui vai executar o for array.length elementos ao quadrado. Ou seja, duas vezes ele. Porque ele tem dois for, um dentro do outro. Então vai ser a quantidade de elementos do array vezes a quantidade de elementos do array. Certo? Enquanto esse aqui não. Enquanto esse daqui, ele só vai ficar fazendo esse procedimento enquanto houver troca. Não houve troca, então não faz. Pode mostrar como é usando array.sort? Posso. É mais simples ainda, Murilo. Posso apagar isso daqui? Vou botar como ordena 2 por enquanto. Certo? Como é que seria com array.sort? Seria assim, ó. A.sort, se não me engano, né? Aí eu tenho que passar para ele uma função. Deixa eu me lembrar como é que era, viu? Tá aqui, ó. Array.sort. Aí vou passar para ele aqui uma função. Aí a função... Deixa eu ver se assim vai. Eu fiz ela uma vez, né? Tá dando os vídeos aqui. Deixa eu ver se assim vai. Pronto, ó, foi do mesmo jeito. Certo? Aqui eu faço o seguinte, ó. É porque até para explicar é um pouquinho complicadinho. Mas esse array.sort ele faz o seguinte, ele recebe dois valores que vão ser números, aí o que é que eles faz? Você tem que pegar eles aqui e você está fazendo a subtração de um pelo outro. Você fazendo a subtração, aí você vai indicar se esse aqui é o maior, se ele for um número positivo, esse aqui é maior. Se o A é um número maior, o resultado vai ser positivo. Se o B for um número maior, então o resultado vai ser negativo. Ou se os dois forem iguais, aí o resultado vai ser zero. Certo? Então, é uma função que faz isso. Dado que você tem isso, aí o sort usa um algoritmo para saber que, tendo essa comparação, ele poder indicar quando botar os elementos em ordem. Certo? Em ordem crescente, no caso. Tá joia? Aí com sort vira só essa linhazinha aqui, ó. Aí fica muito fácil, né? Tá joia? Aí por isso que eu disse, ó, não pode usar o sort. Tá joia? Mas vamos continuando. Então eu vou apagar esse daqui, certo? Esse outro aqui. E vou deixar esse aqui. Tá joia? Então vamos lá. Ainda falta terminar, que é calcular a mediana. Como é que calcula a mediana? Eu vou pegar aqui, ó, fazer assim, ó, function mediana, que eu vou receber meu array, certo? Aí eu vou fazer o quê? Aí, eu tenho que fazer uma comparação, né? Se meu array.length módulo 2 é igual a 0, aliás, igual a 1, significa que ele é ímpar. Se ele é ímpar, eu pego o elemento da posição do meio, tá? Como é que eu faço para pegar o elemento da posição do meio? Eu vou fazer assim, ó, vou calcular essa posição, certo? Vai ser meu array.length dividido por 2. Só que em JavaScript, o que acontece? Esse valor vai dar um valor real, não é um valor inteiro. Então, eu preciso fazer um arredondamento
para isso aí. Só que eu vou fazer um arredondamento para baixo. Então, eu vou precisar de usar uma função chamada math.floor para poder fazer esse arredondamento para baixo. Certo? É assim que eu pego a posição dele do elemento central. Então, uma vez que eu peguei a posição do elemento central, eu faço como? Faço um return array pos. Certo? Ele vai me dar o elemento central. Tá ok? E se ele não for ímpar, só significa que ele é o quê? Que ele é par. Aí eu vou ter que pegar a média de dois elementos, tá certo? Como a forma de eu calcular a posição do central vai ser a mesma, então eu vou pegar esse cara daqui, tirar daqui e colocar aqui, ó. Que vai servir para os dois, tá certo? Tanto para o array se o array for ímpar quanto for par. Então ele sendo ímpar, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o array da posição. O senhor poderia ilustrar essa parte do array.length depois o arredondamento para baixo? Posso sim, Atos. Posso sim. Deixa eu terminar aqui que eu ilustro para você ver. Algum desenho no Paint, não sei. Posso fazer. Posso fazer. Certo? O negócio é que eu não sei. Deixa eu ver se tem algum desenho, algum programa para desenhar. Acho que deve ter algum site para desenhar. Certo? Mas vamos lá. Então, posição menos 1 mais o array da posição. Então, eu tenho que pegar esses dois aqui, ó, somar eles dois e dividir por 2. Certo? Aí eu vou retornar o cálculo dessa continha aí. Tá ok? Então é assim que eu pego o resultado da mediana. Ah, só um detalhe que faltou aqui, né? Faltou eu ordenar esse cara antes. Então, a minha função mediana, ele chama minha função ordena, né? Ordena array. Então ele tem que fazer isso ordenando o meu array. Certo? Ele ordena primeiro para depois fazer os cálculos. Tá joia? Diga lá, Rafael. Não entendi segundo return. Joia. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui que você vai entender. Bem direitinho. Deixa eu ver algum site aqui pra fazer um desenho. Paint online. Usar um Paint. O que eu tenho é um negócio assim, ó. O que eu tenho é um array assim, ó. Suponha que eu tenho um array assim, ó. Vou botar elementos aqui. Vamos supor que isso aqui é um 3. Aqui é um 0. Aí aqui é um 2. Aqui é um 1. E aqui é um 5. Certo? Então o que acontece? Para eu poder achar a mediana dele, eu tenho que fazer o quê? Primeiro ordenar esse array daí. Então esse array daí vai virar esse aqui, ó. Eu tenho que primeiro ordenar ele. Então ele vai virar 0, 1, 2, 3 e 5. Certo? Aí, a quantidade de elementos que ele tem não é ímpar, não é isso? Então, se ela é ímpar, o que acontece? O elemento que eu quero é o elemento central, ou seja, é esse carinha daqui, ó, é o 2. Por que é o 2? Porque, olha, se você parar para anotar ele aqui, ele, ó, tem 2 casinhas para a esquerda e 2 casinhas para a direita. Então, o elemento central é o 2, tá? Tá no meio desse cara aqui.
Então, para poder pegar esse elemento central aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um array.length, não é isso? Primeiro eu tenho que calcular essa posição daqui. Como é que eu calculo essa posição aqui para poder pegar esse elemento aqui? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui é o elemento 0. Essa aqui é a posição 0. Essa aqui é a posição 1. Essa aqui é a posição 2. Essa aqui é a posição 3. E essa aqui é a posição 4. Concordam comigo? Do meu array, não é isso? Então, para poder pegar esse aqui, ó, array.length vai me dar o quê? Array.length vai me dar 5. Certo? 5. Se eu dividir ele por 2, que é justamente a metade dele, que ele vai me dar quanto? Ele vai me dar 2,5. Você concorda comigo? 2,5. Só que eu não quero 2,5. O que eu quero é 2. Por que 2? Porque é a posição que está aqui, ó, do elemento central. É o 2. Eu quero a posição 2. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um arredondamento para baixo. Então, eu arredondando para baixo, ele vai virar 2 para mim. Tá? Então, é por isso que eu pego array.length, que é a quantidade de elementos do meu array, divido por 2, para dar a metade. Tá? Como eu quero a posição central. Então, dando a metade, eu vou arredondar para baixo, para que esse 2,5 aí vai virar 2. Então, ele vai virar a posição 2 aí. Certo? Agora, e se meu array fosse de elementos pares? O que ia acontecer? Se fosse elementos pares, aí vamos lá. Eu vou pegar aqui minha borrachinha aqui, vou apagar isso aqui, ó. Se fosse elementos pares, ia ser assim, ó. Aí quem seria a minha mediana? Seria a média aritmética desse elemento central aqui e desse elemento central aqui, ó. Porque não tem um elemento central. Então, eu tenho que pegar a média aritmética do 1 e do 2. Certo? Para dar o elemento central, né? Porque eu tenho uma casinha para a esquerda e uma casinha para a direita. Tá? Então, como é que eu vou fazer esse cara daqui? Eu não posso pegar a quantidade de elementos, tá aqui, ó. Pegar a quantidade de elementos, que agora não é mais 5, é 4. 4. Cadê? Aqui. 4. Dividido por 2, dá 2 agora. Dá 2 agora com esse elemento. Como é que eu faço para pegar o anterior? Eu pego a posição que ele me achou, menos 1. Não é isso? É uma posição anterior. Então, 1 é a posição dele, somado com a posição, o elemento da posição anterior, dividido por 2. Somado e dividido por 2, que é justamente esse código daqui, ó. Aqui, ó. Peguei o elemento, o array da posição, depois somei com o elemento anterior a ele e depois dividir por 2. Certo? Alguma dúvida aí, gente? Deu para entender aí? Professor? Diga lá, Luciano. Eu entendi, mas eu fico meio sem compreender exatamente o código. Quando ele chama a posição, aí ele coloca, né? O mathflow, array.length, dividido por 2. Aí diz que essa posição, né? Que já é a posição que é ímpar, se o resto da divisão for 1. E já é a posição dele. E eu imaginava isso não como posição, mas como número. Tá incorreto mesmo, né? É a posição. A posição também é um número. É exatamente isso que eu não entendo, professor. A posição também é um número. Aí que tá. Porque no Posso array, veja assim, é que nem que tá no desenho aqui, ó. Como é que tá no desenho? Ó, eu não tenho um elemento no meu array, aqui meu array tá 0, 1, 2, 3, não é isso?
Sim. Só que as posições dele também é 0, 1, 2, 3. O primeiro Então, elemento é a posição 0, o segundo elemento é o elemento da posição 1, o terceiro elemento é o elemento da posição 2, o terceiro elemento é o elemento da posição 3. aí no exemplo anterior, o senhor colocou até outros números, não foi? Que foi 4, não, 5, aliás. Sim, Aí exato. não correspondia exatamente às casas das suas Não, posições. aqui foi coincidência, tá? Aí aqui seria assim, ó, como eu tinha colocado antes, né? Foi, e aqui tinha um 5, né? É Aqui tinha isso. um 5, mas a casinha dele é a casinha número 4. Não, posso falar, pessoal, essa é a minha dúvida, é exatamente o Pode? seguinte. No caso, o senhor usou uma fórmula onde aí coloca, né? Math.flow.array.length dividido por 2. Aí Certo. coloca, se o array length dividido por 2, ali é o resto dessa divisão da posição, né? Não, não Eu só resta, não não resta divisão. É o resultado da divisão. for ele é um número ímpar, não é isso? Não, olha, array.length é o resultado da divisão, não é o resto da divisão. É o Isso, resultado da isso. divisão por 2. Por exemplo, Aí, se, se fosse 5 dividido por 2 dá 2,5. aí sobra um no caso, né? Não, dá Não, resultado exato. é isso que eu não estou entendendo. Quando É, você eu coloca. tô entendendo o que, é que você tá querendo dizer. Sabe o que é? É porque em JavaScript, a divisão de números inteiros por inteiro, o resultado não é inteiro. É real. Mas quando ele coloca um ali, pessoal, é igual a um, aí retorna Ah, o você tá array da falando posição. daqui, né? É no if. Certo. O que é que Aí eu tem? imaginei logo ali que quando ele faz isso e dá resto um, a posição é ímpar. É Certo. isso mesmo. Certo. Pronto. Aí me confunde o seguinte: quando ele pega lá embaixo, retorna um else, a Sim. posição menos um. Porque lá em cima, onde tem variável, posição igual math.flow, eu ia colocar array.length menos um dividido por 2. Porque imaginar não como posição, mas como número. Você entende? Entendo. Entendo. Mas ele não vai dar menos um não. Viu? Porque posição menos um Certo. não existe. Tá certo. Tá certo? Deu Tá pra certo, entender pessoal. aí? Entendi. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Deixa eu ver aqui. Rafael disse que não entendeu muito bem segundo o return. Deu para entender agora, Rafael? Atos disse que já entendeu. Rafael falou beleza, mas não sei se é com relação a esse segundo return, Rafael. Deu para entender, né? Tranquilo, né? Então, jóia. Vamos testar, vamos testar isso aí, esse código aí. Como é que a gente testa? Tá aqui. Eu vou criar um array, como eu fiz antes, certo? Vou criar um array do jeito que eu botei aí. Vou botar com 3, 1, 5, 2 e 0, certo? Aí vou fazer o seguinte, ó. Document.write mediana de A, certo? Queria só ver como seria quando fosse pá. Ah, tá joia. Rafael aqui perguntando. Então vamos lá. O resultado deu 2 da questão, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se o resultado é 2 mesmo. Ele tem que botar esse cara aqui em ordem, certo? Então tá aqui, ó. Vai ficar 0, 1, 2, 3, 5. O elemento central é o 2. Então tá correto mesmo, tá? No caso dele ser ímpar e no caso dele ser par. Vamos tirar esse 0 aqui. Agora o array tá par, certo? Então o que ele tem que dar como resultado? Vai ser 1, 2, 3, 5. Então os elementos centrais vai ser o 2 e o 3. 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. Então o resultado tem que dar 2,5, certo? Olha, o resultado está dando 2,5. Ou seja, a minha função está correta. As minhas funções, né? Deu para entender aí, gente? Dúvidas?
Não? Vamos continuar então. Terceira questão. A terceira questão é bem facinha. Diz assim, ó. Crie uma função que fique solicitando que o usuário informe o número inteiro e só pare de solicitar quando o número informado estiver entre os números de um dado, de 1 a 6. Ou seja, eu vou ficar botando o prompt de 1 a 6 até o usuário informar, ó, informou um número entre 1 a 6, informou um 2. Aí então ele mostra o 2 e para de perguntar, certo? Agora informei um 7, aí ele vai perguntar de novo, ó, informe um número entre 1 e 6. Informe o número 1 entre 6. Até eu acabo de digitar um valor entre 1 e 6. Tá joia? Como é que eu faço isso? Vamos lá. Então tá aqui. Salvar aqui como questão 3.html. Aqui script. Então tá aqui. Vou criar uma função, vou chamar ela de ler dado, certo? Que eu quero ler um dado. Tá? Então, eu vou precisar do meu amigo parseInt e meu amigo prompt, certo? No meu amigo prompt, eu vou dizer, digite um número entre 1 e 6, certo? Vou armazenar isso numa variável chamada de número. E vou ficar repetindo isso, né? Então, ó, enquanto vai acontecer alguma coisa, faça isso, certo? Eu vou precisar também declarar minha variável num, tá aqui. Bom, a pergunta boa é, o que é que vai aqui nesse num, nesse while aí? Na verdade. Então, o que é que vai nesse while? Vai, ó, enquanto num for menor que 1 ou num for maior que 6, aí ele fica repetindo isso, né? No final, o que é que eu peço? Eu peço só um return de num, que é o número que foi lido. Tá certo? Vamos lá, vamos testar. Então tá aqui, ó, document.write de ler dado. Digite o número entre 1 e 6. Vamos supor que eu digite 1. Tá aqui, ó. Aí ele mostra na tela aqui, ó. 1. Que foi o número lido. 1. Só que eu quero o número agora 3. Aí ele leu 3. Beleza. Mas vamos supor que o usuário digitou o número 0. Tá fora entre 1 e 6. Aí ele vai pedir de novo, ó. Digita o número entre 1 e 6. Vamos supor que o usuário digitou um 7. Que tá fora do intervalo. Aí ele, ó, digita novamente. O número entre 1 a 6. Então vamos supor que o usuário faz, não, eu quero um 6, que está entre um número que está dentro do intervalo, entre 1 e 6. Então ele vai parar de pedir e vai mostrar esse número que foi informado. Então tá aqui, ó, parou de pedir e mostrou o número 6. Tá ok? Tranquilo essa, gente? Foi facinha essa, né? Dava para usar um for e um if para resolver essa? Rafael pergunta, se fosse... peraí, Atos perguntou o que, Atos? Se dava para usar um for e um if para resolver essa? Um for... Acho que dava. Se for um for infinito, né? Rafael pergunta, e com for, como ficaria? Só se for um for infinito. Tá? Com um for infinito, eu acho que ficaria assim, ó. Se a gente colocar assim, ao invés de dar erro. Sim, José Pereira, não é que dá erro, o resultado ia dar errado. Por quê? Porque você não tem um número que seja menor que 1 e maior que 6 ao mesmo tempo, né? Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Certo?
Como é que seria um for infinito? O for infinito seria assim, viu? Ó. For assim, ó. Aí com if seria assim, ó. Se num for menor que 1 ou num maior que 6. No caso seria o contrário, né? Se num fosse... É para sair do for, né, no caso. Então, se num for maior ou igual que 1, ou num for menor ou igual que 6, então eu dou um break. Certo? Que é para sair. Se num for maior ou igual que 1, ou num for menor ou igual que 6, num maior ou igual que 1. Não, aí aqui nesse caso aqui seria um i, tá? E num menor ou igual que 6. Porque eu quero um número que seja maior que igual que 1 e menor ou igual que 6. Eu quero essas duas coisas, certo? Beleza? Perfeito? Então vamos lá. Vamos executar. O número entre 1 e 6, 0, aí ele repete. Eu quero um 7, aí ele repete. Se eu quero um 1, aí ele mostrou um defined. Por quê? Porque tem algum erro aqui. O erro está aqui, ó. Porque eu não botei o return do número. Return num. Era esse onde estava o erro. Vamos de novo. Se for um 3, ó, mostrou um 3. Se for um 0, aí ele repete. Se for um 7, repete. Se for um 8, repete. Se for um menos 1, repete. Se for um 4, aí ele não repete e mostra na tela, não é isso? Pronto. Viu aí, gente? Tranquilo? Escreve menos, né, Atos? Diga lá, Luciano. Professor, desculpe, minha mente está meio embaralhada, mas eu conseguiria registrar quais foram os números e demonstrar na tela isso. Sim. É para fazer alguma coisa, Luciano? Desculpa, Se eu você não quiser, entendi o que você pergunta. for muito grande a demonstração, A demonstração foi grande? se não for demorosa, né? Você quer mais E rápido a demonstração, é? foram os números digitados e colocar na tela qual foram. Foi. O que eu fiz para ele fazer foi o seguinte. Para demonstrar, né? Se o usuário digitasse um número que fosse menor que 1, ali ia repetir para pedir para digitar um número novamente, entre 1 e 6. Se fosse um número maior que 6, aí ele ia pedir para digitar novamente um número maior entre 1 e 6. E se fosse um número entre 1 e 6, que era o que eu requeria como resposta, ele fazia o quê? Ele mostrava na tela esse número que foi digitado. Entre 1 e 6, né? Ou seja, a gente não foi guardando eles numa memória para depois apresentá-los, não é Não. isso? Eu só fiz mostrar. Certo? Ah, Rafael está dizendo assim, ele quer demonstrar os números digitais que foram fora do range. Ah, entendi. Você quer que guarde os números? Era, professor, eu estou meio embaralhado aqui, que depois eu tenho que revisar mais um pouco. Não, E aí eu não queria que guardasse os números. A questão não pede para guardar os números, tá? Mas se você quiser guardar os números, você poderia fazer assim, ó. Você poderia criar uma variável aqui, um array, chamado, sei lá, digitados. Tá aqui o meu array. Aí se não fosse de acordo com esse aí, você botaria um else para fazer um quê? Um digitados.push, né? Para guardar dentro do array, né? Aí você pode botar o número que você informou, né? Seria assim, né?
Aí você quer retornar os números que foram fora do range, é? Se Não for precisa. isso, aí você retorna os digitados aqui, ó. Pronto, aí bota o documento.write, né? É. Digitar. Aí ele ia fazer isso aí que você quer, né? Se eu entendi o que sua pergunta, né? Se eu entendi, aí seria isso aí. É isso mesmo, professor. Aí no documento.write eu boto os digitados, né? Não, só precisa deixar do jeito que tá. Aí, né? Tá Aí ele certo. vai mostrar os números todos que foram digitados. Não todos os números que foram digitados. Ele vai mostrar os números digitados fora do range. Agora você quer todos os números que foram digitados, é? É, exatamente. Então se você quer todos os números que foram digitados, então você vai tirar ele do else e vai botar aqui, ó. Bota assim, ó. Digitados. Aí agora ele pegou todos os números. Inclusive o que está dentro do intervalo. Entendi, professor. Deu para entender aí? Entendi sim. Quer que eu mostre como é que é? É, pode com poucos números, né? Uns Posso? 3 Vou números. fazer. Tá aqui, ó. O número entre 1 e 6. Se eu digitar entre um número entre 1 e 6, aí ele sai, certo? Então eu vou digitar o seguinte, vou digitar um 7, um 0 e um 3 que ele vai sair, certo? Então tá aqui, ó. 7, 0 e 3. Tá certo, professor. Obrigado. De nada. E aí, mais dúvidas, gente? Não? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a seguinte, ó. A próxima questão, eu não sei se vocês já viram ela por aí, em alguma lista de exercícios, certo? Ela diz assim, ó. A sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros, na qual cada termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores. Não, Arthur, fiz chamada ainda não. A soma de dois anteriores. Assim, temos como uma amostra da sequência os números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim sucessivamente, tá? O próximo seria 34, tá? Que é a soma de 13 mais 21. Repara se você consegue enxergar essa sequência. Ó, 1 e 1. Aí o próximo é 2, que é 1 mais 1, 2. O próximo é 3, porque 1 mais 2, 3. Os dois anteriores, ó. O próximo é 5, porque 2 mais 3 é 5. O próximo é 8, porque os dois anteriores, 3 mais 5 é 8. O próximo é 13, porque a soma dos dois anteriores, 5 e 8, é 13. O próximo é 21, porque a soma dos dois anteriores, 8 e 13, é 21. E assim sucessivamente, tá? O próximo seria qual número? 34, porque 13 mais 21 dá 34. Deu para entender aí, gente? Aí diz assim, ó, essa sequência também pode ser definida recursivamente pela fórmula f de n, que n é o número que eu quero, né? É igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2, em que os valores iniciais são f1 igual a 1 e f2 igual a 1. De posse essas informações, cria uma função não recursiva e uma função recursiva que calcule o enésimo número de uma sequência de Fibonacci. O que é o enésimo número? É o segundo número, terceiro número, primeiro número, 10º número, 20º número. É isso que eu quero. Eu quero saber qual é o terceiro número da sequência Fibonacci. Aí você vai dizer, é 2. Eu quero saber qual é o quinto número de Fibonacci. Aí você diz assim, é 5. E assim sucessivamente. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Então vamos lá. Como é que eu faria essa questão? Seria assim, ó. Salvar aqui. Questão 4. Vou criar uma função aqui chamada Fibonacci. Ela vai me dar um número que vai receber o número n. Nn é o enésimo número que eu quero, certo? Como é que eu faria isso aí? Eu faria assim, ó. Eu vou criar uma variável chamada a, que recebe um valor 0. Depois vou criar uma variável chamada b,
que recebe valor 1, certo? E vou fazer um for para fazer a interação disso aí. Aí vê só, como um elemento é... Deixa eu montar o for primeiro para depois explicar. Então vai ficar assim, ó, int i igual a 0, enquanto meu i for menor que meu n, faça i mais mais. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o elemento, primeiro eu tenho que fazer uma soma de números aí, né? Então tá aqui, ó, var soma é igual a mais b. Por que a mais b? Porque é a soma de dois números da minha sequência, certo? Aqui, ó. Minha sequência, né, o próximo número não é a soma dos dois anteriores, então eu estou pegando aqui, ó, começando com 0 e com 1. Aí o próximo elemento é 0 mais 1, 1. Aí o próximo elemento, aí eu vou passar para que esse número aqui vire 1 e 1, certo? Ou seja, o que vai acontecer é o seguinte, vai acontecer que o meu número A, ele vai receber o número B, ou seja, ele vai andar um número na minha sequência, certo? E meu número B vai receber a minha soma, certo? Que é o próximo elemento da minha soma que eu quero, certo? E ele vai fazer isso N vezes, que é a quantidade de números que eu quero na minha sequência Fibonacci. Tá certo? E onde é que vai parar a minha sequência aqui? A minha sequência do meu enésimo número, ele vai ser justamente o valor da variável A. Então tá aqui, ó. Return A. Certo? Repetindo aí. Como é que seria essa sequência? A minha sequência está aqui, ó. Vou botar a sequência aqui de lado. Certo? Então, ó, é 1 e 1. Como é que eu faço para repetir esse 1 e 1? Esse 1 é o meu B aqui, ó. E meu A, cadê? Como é que eu vou fazer esse A aqui? Então, eu vou dizer que meu A recebe 0, certo? Então, tá aqui, ó. Faça a soma de A mais A, 0 mais 1 dá 1, que é o próximo elemento da minha sequência. Faço A receber B, ou seja, A vai virar 1 da minha sequência, e B vira minha soma, B vira 1. Ó. Aí ele retorna o A. O A é o primeiro elemento da minha sequência. O primeiro elemento da minha sequência vai retornar 1. Se fosse o segundo elemento da sequência, aí ele vai fazer de novo esse laço aqui. Aí 1 mais 1, 2. O A recebe B, que é 1, certo? E B recebe a soma, que no caso foi o 2. Só que o elemento do enésimo que eu quero está na variável A. Então, o A, ele é 1. Novamente. Deu para entender? Eu vou andando com meus números, com meu A e B. O meu A e B significa, os meus dois valores iniciais. É uma variável que começa posterior aqui e outra aqui. Aí eles vão andando na minha sequência, tá? Justamente o número é o anterior e o posterior. O anterior e o posterior. O da sequência que eu quero é justamente o número que está na sequência anterior. Certo? Vamos dar um exemplo aqui de execução. Vou fazer um document.write Fibonacci. Vou passar o primeiro elemento, certo? Vou fazer assim. Eu quero o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Certo? Vamos executar isso aqui. Não mostrou nada. Por quê? Deixa eu ver onde é que está o erro. Ah, desculpa. Isso aqui é var. Força do hábito. Pronto, tá aqui a minha sequência. 1, 1,
2, 3, 5, 8 e assim por diante. Tá certo? Alguma dúvida aí, gente? Como ficaria a recursiva para mostrar essa mesma sequência? Pronto. Vamos fazer justamente a recursiva agora. Veja que a recursiva, se brincar, é mais fácil ainda. Vê só que legal. Na questão, eu já dou uma pista para isso aí. Ele diz assim, ó. Essa sequência também pode ser definida recursivamente pela fórmula Fn igual a Fn-1 e Fn-2, em que os valores iniciais é F1 igual a 1 e F2 igual a 1. Então, como é que seria a função recursiva disso? Seria assim, ó. Eu vou criar uma função aqui recursiva, vou chamar assim, ó, function Fibonacci, vou chamar de Fibonacci R de recursiva, certo? Onde eu vou passar o número n. Então, ele vai fazer assim, ó. Se esse n for igual a 1 ou esse n for igual a 2, eu mando retornar o quê? Eu mando retornar 1. Por que não disse para mim que o primeiro e o segundo não é 1? Então, se for n igual a 1 e n igual a 2, é igual a resposta é 1. Se não, retorne quem? Retorne o quem? Os dois anteriores. Retorne Fibonacci recursivo de n menos 1 mais o Fibonacci recursivo de n menos 2. Aí eu vou fazer o mesmo teste, só que em vez de Fibonacci aqui, eu vou chamar Fibonacci recursivo. Fibonacci R. Certo? Então tá aqui, ó. Fibonacci R. Executando aqui, deu o mesmo resultado. Para não dizer que não fez nada. Deixa eu botar mais um elemento. Sétimo elemento. Recursivo. Foi o 13. 5 mais 8, 13. Tranquilo, gente? Veja que a função recursiva é muito mais simples até de escrever e entender do que a função não recursiva. Agora, se você me perguntar qual é que tem um desempenho melhor, é a função recursiva ou a não recursiva? Eu diria a função não recursiva. Ela tem um desempenho melhor. Vou botar assim, para vocês verem, comparar tanto a versão recursiva quanto a não recursiva. E aí, vamos fazer a última questão? A última diz assim, ó. Elabore uma função que, dada duas matrizes A e B, retorne uma matriz que é a multiplicação dessas matrizes. Ou seja, eu quero uma função que multiplique duas matrizes A e B. Certo? Veja que eu não estou preocupado em testar se eu posso multiplicar as matrizes. Tá? Porque eu sei que as duas matrizes só podem ser multiplicadas se a coluna da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Não é assim? Então, eu não estou preocupado com esse tipo de verificação. Tá ok? Só a título de curiosidade, se você fosse fazer esse tipo de verificação, o correto seria você verificar se, primeiro, se pode ser feito isso, se não puder, você levantar uma exceção, né? Você lançar uma exceção. Dizendo, ó, eu não posso multiplicar essas matrizes, porque tem tamanhos diferentes. Certo? Só de curiosidade. Como é que seria a função para multiplicar duas matrizes?
Seria assim, ó. Function multiplica matriz A, matriz B. Como é que seria essa função? Seria assim, eu vou precisar de 3 laços for, não é isso? Lembram disso? Então é assim, ó. For var i igual a 0, enquanto o meu i for menor que o meu a.length i mais, que é a.length é a quantidade de linhas da matriz A. Depois eu vou pegar a quantidade de colunas da matriz B. For var j igual a 0, enquanto j menor que b.length, só que a quantidade de colunas de B, j mais. E agora, finalmente, vou pegar a quantidade de linhas da matriz B. For var k igual a 0, enquanto k for menor que b.length, k mais. Aí eu vou armazenar isso na minha matriz, né? Aí só que minha matriz vai ser o seguinte. Aqui eu vou criar uma matriz R de resultado. Então tá aqui, ó. Var R igual a minha matriz vazia, certo? Aqui eu vou adicionar a quantidade de colunas, tá? Então meu RI recebe um array vazio. E aqui eu vou fazer o quê? Meu R de IJ recebe 0. Por que eu vou fazer esse aqui recebendo J? E R de IJ recebendo 0. Eu estou fazendo isso porque eu vou calcular a soma e multiplicação deles. Como eu vou fazer soma, o elemento neutro da soma é o 0. Então eu vou fazer assim, ó. Meu R de IJ, que é a minha resposta, né? Vai ser o meu R de IJ somado com quem? Com meu AIK mais meu vezes meu BKJ. Certo? E no final, aí retorna R, né? Retorna o meu R de um resultado. Essa seria a resposta da questão. Fabrício, ela é complicada. É complicada mesmo. É um pouquinho complicada. Por quê? Você tem que saber, primeiro, multiplicar duas matrizes. Tem que entender o padrão de multiplicação de duas matrizes. Quando você entender o padrão de multiplicação de duas matrizes, você vai entender que a variação dos elementos dele lá, ele vai estar variando de acordo com o que está escrito aqui. Ó. Funciona mesmo se as matrizes forem 2x2, funciona, Atos. Eu espero que funcione. Aí é para funcionar com qualquer matriz, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5. Não necessariamente também sejam quadradas. Só precisa que a quantidade de colunas da matriz A seja igual à quantidade de linhas da matriz B. Se isso acontecer, aí ele vai fazer a multiplicação das matrizes. A ideia é que essa função multiplique qualquer matriz. Qualquer matriz que possa ser multiplicada, né? Dúvidas, gente, nessa questão? Tranquilo não tá muito não, né, Rafael? For, Quem é que tá falando? Deixa eu no ver. caso daquele primeiro for, Atos. tem Oi, Atos. o primeiro RI. Peraí, Aquele Atos. primeiro for que tem o RI. Atos, repete aí, Atos, que tá tão baixinho que eu perdi o começo. Como é que é? Aquele primeiro for que tem o RI.
Certo, aqui. e recebe um array vazio. Seria a linha do R? Sim. No R da resposta, né? São as linhas da resposta. As linhas da matriz da resposta. Você entendeu direitinho, é exatamente isso aí. E aí, gente? Alguma dúvida? Não? Então, gente, por hoje é só. Sobre as formas físicas, como é calcular as notas. Do mesmo jeito que foi sempre calculado. Peso para uma ficha. Era isso que eu tava com dúvida também, viu? Peso para uma ficha só. E muita gente não fez essa ficha, né? Tem mais essa, né? Eu quero ver se daqui para segunda eu boto outra ficha. Certo? Para ver se pelo menos ficam duas fichas. Tá certo, Rafael? Diga lá, Luciano. Professor, a gente está com uma demanda de coisas, não que o senhor não pode fazer e que a gente não vai tentar, mas que a gente está meio sobrecarregado, professor. Aí se essa lista fosse assim, para ajudar quem de repente não conseguiu fazer, se desenvolver na primeira lista, eu acho que realmente ajudar uma parcela da turma. Agora, teve uma turma que, vamos dizer, se desenvolveu até, conseguiu, aí talvez esteja focando já para colocar em prática, vai também utilizar essa lista, mas a gente realmente está um pouco sobrecarregado também. Não, eu entendo, Luciano, mas o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, aí me corrija se eu estiver errado. O que eu acho que aconteceu foi que muita gente tirou nota boa na primeira prova e tirou, né, na primeira unidade nota boa. Aí deixou, não estava precisando de tanto ponto, pelo menos que é isso que eu percebi. Aí deixou ficar mais, como eu direi, na segunda unidade descansou um pouco mais para focar nas outras disciplinas, né? Aí o que aconteceu? Muita gente, por exemplo, entregou essa lista da segunda unidade, né? Muita gente mesmo deixou de entregar. Aí, como é que vai ficar? Vai ficar com nota mais baixa? Tá entendendo o que eu quero dizer? Em parte, pessoas estão conseguindo compreender, sim, que pessoas que estavam com a nota melhor acabou abrindo mão da lista, realmente entendi. Entendeu? Agora, teve pessoas que também conseguiu desenvolver, e aí se essa nota for competir para modificar o peso dele da lista em alguns, também não vai agradar muito. Aí se tivesse uma função O para essa próxima lista, seria mais interessante. Uma Em função função boa, é? de fazer um ou outro, e aí receber esse nota, não sei, pessoal. Seu que também decide aí, né? Tá bom, eu vou botar a lista aí e depois eu vejo como é que fica. Tá certo? Agradeço. Sim. Beleza? Então, gente, por hoje só. 2 semanas também. 2 semanas também não, né? Senão acaba o semestre e não faz, né? Pelo menos uma semana sim, né? Pelo menos uma semana dá pra fazer, né? Tá joia? Talvez uma lista mais curtinha, né? Não 10 questões, ou então uma lista com 10 questões, mas as respostas mais curtas também pode ser. 5 questões tu anda. Pode ser, com 5 questões, quem sabe? Pode ser com 5 questões. Eu faço qualquer negócio. Com 5 questões pode ser. Porque aí você coloca os pontos em 20. Em 20? Que 20? 20 cada questão? Não, meu senhor amigo. Quem estarece de 20 cada questão? Ah, sim, para fechar os 100. Ah, tá certo. Pode ser também, Rafael. 20 cada questão para fechar os 100. Vai ser a última do semestre? Sim. Murilo perguntou se vai ser a última do semestre. Sim. Pode ser, pode ser.
Até segunda-feira eu boto essa lista no ar, certo? E o vídeo eu boto já já. É só o tempo dele subir. Tá bom? Pois, gente, por hoje é só, tá certo? Bom aí. Boa noite pra vocês, bom sábado pra vocês e bom domingo também pra vocês. Valeu, pessoal. Sim, não, calma, fazer a chamada, né? Calma, fazer a Chamada pra chamada. perguntar. Fazer chamada, bem lembrado, fazer chamada. Murilo perguntou, tem gabarito pré-simulado? Eu posso enviar também, viu, Murilo? Eu posso enviar. Mas qualquer coisa vai no vídeo, né? Eu envio. Pode deixar que eu envio. Deixa eu fazer uma chamada aqui rapidinho. Adelson faltou, Adriel presente, André faltou, Arthur Arruda presente, Arthur Vinícius faltou, Atos presente, Brenan faltou, Bruno faltou, Caio presente, Carolina presente, César faltou, Elton faltou. Opa, alguém falou alguma coisa aí? Esquece não, Luciano, pode deixar. Arthur, 2 da lista, 8 da prova. Que 2 da lista, 8 da prova, meu amigo? Dois às 10, 8, 10. Sim, o peso, né? Ah, tá. Vou analisar, certo? Viu, José? Eu vou analisar aqui e depois eu digo. Deixa eu parar.